Estamos aqui em mais um episódio do nosso Café e Fé. E hoje estou aqui com a Mislaine. Ela vai se apresentar e nós vamos falar sobre adoração, sobre mulheres que adoram, mulheres adoradoras. Amém. Eu sou Mislaine, mãe, esposa, ministra de louvor aqui na Igreja Batista Chamar há mais ou menos uns 15 anos. E estou muito feliz por poder estar aqui e falando de um tema que é um tema tão falado, mas também bem complexo. Sim, bem complexo e um tema que às vezes tem algumas definições erradas, né? Porque quando a gente fala sobre a adoração, algumas pessoas pensam que é cantar, né? Exatamente. Que é só ali e você vai cantar, você está adorando. E a adoração vai muito mais além do que isso, né? Pontuar também que eu tenho 20 anos de casamento. Quase fazendo Deixar um beijo pro meu marido. Quase fazendo bodas de prata ali já. Quase chegando lá. Então nós vamos iniciar um bate-papo aqui, muito edificante. Fique com a gente que você vai crescer muito. Que nós vamos falar sobre a adoração, né? A adoração ela vai muito mais do que eu cantar, do que eu levantar as minhas mãos, do que eu dobrar o meu joelho. A adoração ela é um estilo diário de vida, né? A adoração é aquilo que nós vivemos, a nossa entrega, aquilo que nós entregamos para a nossa família, para a nossa casa, não só aquilo que nós entregamos aqui na igreja, mas principalmente aquilo que nós entregamos para a nossa família, para a nossa casa, a forma como nós conduzimos tudo isso, né? É uma adoração também. E eu vejo que é um grande desafio, de verdade, a gente trazer essa adoração genuína para tudo aquilo que a gente faz, né? No trabalho, no trânsito. Né? Eu falo como mãe também de uma adolescente e de um bebê de 2 aninhos, então às vezes trazer isso aí é um grande desafio. Porém, a gente cresce a cada situação, e eu falo a cada estação da vida da gente, a gente vai crescendo em um nível de adoração e entendendo qual é os pontos chaves de adoração para a nossa vida do dia a dia. Quando a gente fala sobre adoração no trânsito, o meu carro não tem buzina. A buzina queimou e a gente está sem buzina, então... Melhor, viu? Melhor. A Bíblia fala, né? Se o seu olho te faz pecar, você arranca, né? Então vamos arrancar a buzina. Então já não tem buzina, já tá tudo certo. Precisar ali, você só pisca o farol, mas Amém. Buzina não tem. Glória a Deus. Mas é um desafio, né, Mislaine? Como você disse. Viver essa verdadeira adoração essa adoração verdadeira em outras áreas, né? É desafiador. Mas é possível, né? É possível a gente viver essa verdadeira adoração. Então, o que é uma adoração de verdade para você? Como eu falei, né? Eu tô com 41 anos e eu falo que eu cheguei numa estação da minha vida de ter mais profundidade naquilo que eu tô fazendo. Quando eu engravidei do José, que eu vivi uma outra etapa da minha vida, ele tá com 2 anos e 4 meses, né? Então foi uma etapa da minha vida assim que eu aprendi algumas profundidades a respeito de algumas coisas. Nós que somos mulheres, a gente tem um negócio de às vezes de ter o controle das coisas. Sim. Né? E eu sou uma pessoa que eu mantenho uma rotina, né? Que eu funciono bem com rotina. E a gravidez já chegou me quebrando uma rotina, porque até pela questão da minha idade, né? Eu já estava com 38 anos. Eu tive que parar um pouco, né? Eu tive que abrir mão de algumas coisas. A gravidez, então, ela veio, você não estava esperando? Então, na verdade, assim, né? Eu tenho a Ana Clara, que está com 16 anos, mas, assim, eu tive que falar assim, gente, eu tô com 38 anos. E aí, eu vou arrumar mais um ou não? Contando que era um desejo do meu esposo, do Jason, de ter outro filho, né? Só que, na verdade, eu, né, dava uma segurada ali. E eu falei, nossa, o biológico chega, né? A idade está chegando, e agora, né? Falei, não, vamos organizar e tal, vamos arrumar. Só que foi mais rápido do que eu pensava. Foi muito rápido, né? E aí eu comecei a ter que realmente falar assim, eu vou ter que ajeitar essas questões aqui agora. Né? E aí eu tive uma alteração de pressão, né? E o médico falou, não é por nada, é pela idade mesmo, né? Sua.
Então eu tive que dar uma parada a respeito de algumas coisas. Desacelerou. Desacelerar é a palavra, né? E aí eu tive que desacelerar no trabalho, tive que desacelerar no ministério, né? Tive que ficar um pouco mais quieta em repouso, né? E depois que o bebê nasce, né? Realmente a gente tem que abrir mão de todo o resto ali e focar nisso. Então esse processo aí de você desacelerar já era Deus trabalhando para você já seguir aquele ritmo e não ser assim tão bruscamente, né? Parado de uma vez, assim, né? Eu não sei se é o caso, assim, mas pelo menos de todas as mulheres, mas eu acho que a gente, no geral, pelo menos as que eu mantenho um bom contato, todas são muito, muito boas administradoras do lar, né? E mulheres que são boas administradoras do lar, elas são muito ativas. Sim. Muito ativas, fazem muita coisa, né? Tanto em relação à casa, né, mas ali o espiritual, não estão sempre lendo, estudando, fazendo curso, né, e eu não ficava de fora disso. Então, para mim foi um desafio muito grande entender o Eclesiastes 3, o tempo determinado, de focar naquele momento meu da minha vida. Eu acho que para todas as mulheres, né, como você disse, nós somos ativas, é uma característica nossa. Então, nós fazemos 1001 coisas ao mesmo tempo. E nós conseguimos fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, né? É uma característica da mulher em si. E que Deus colocou em nós, né? Deus colocou em nós. Então, realmente, quando a gente tem uma vida muito ativa, que a gente para, é muito, assim, desafiador, mas é possível a gente entender isso, que tudo tem um tempo certo, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de caminhar e tempo de parar, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer. É possível a gente entender esse tempo, mas é um desafio, né, para nós. Para mim foi um desafio muito grande, até pelo momento da gravidez também, que a gente acaba que tá mais sensível, né, essa coisa toda, a dependência também do outro ali. Então Deus foi me ensinando, sabe, essa questão do desacelerar, né, de depender, porque pra gente que tá tão acostumada a tomar conta de tudo, ter que ficar pedindo ajuda, olha, eu não tô dando conta de fazer isso aqui, desafiador, você me ajuda, né? Então pra mim foi um desafio, porém, desde a minha gravidez até esse momento agora que eu tô vivendo, eu tenho caminhado em algo diferente em Deus, sabe, porque eu parei pra falar, Senhor, o que é para mim aprender aqui agora, nesse momento? Que nível, né, que o Senhor quer me levar? Sim. Nesse momento aqui agora? Então eu dei aquela respirada e falei, Senhor, deixa eu calar um pouquinho e o Senhor falar e eu poder ouvir. E Deus faz isso com a gente, né? Você vê que a gente tá naquele ritmo assim acelerado e Ele tá falando e os nossos ouvidos não tá tapados, a gente tá tão focado naquilo que a gente tá fazendo. Deus, Ele faz isso, Ele para a gente de alguma forma, né? Não, pera aí, calma, não é assim. Nesse ritmo, você não vai conseguir chegar. Você vai correr e vai se cansar, né? Então, Deus faz isso com a gente, né? Ele nos para. Eu entendo que quando Deus quer nos levar a um nível maior nele, de profundidade, Ele manda alguma situação que nos para pra gente aprender, pra gente entender, pra gente caminhar mais uma milha, né? E é muito interessante a forma de como Deus trabalha, né? É muito interessante. E é o que você falou, realmente. Ele nos para. Ele nos para. Eu falo que nós, né, no geral, seres humanos, a gente é muito concreto. Né? Aquilo que eu estou tocando, aquilo que os meus olhos estão vendo. E isso vai me movendo. Né? E com Deus não é assim. Com Deus é o abstrato. Sim. Né? É exatamente o que eu não estou vendo, né? Que é a fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a gente se espera. Então, se você estiver ocupado demais, como que você vai observar isso aí? A gente não consegue observar. Não consegue, né? E é o que eu falei, por nós estarmos muito aceleradas, acaba que a gente vai perdendo essas pequenas coisas, sabe? Porque Deus é Deus de detalhes, né? Sim. E essas pequenas coisas vão passando. E Deus realmente Ele nos para trazer esse entendimento. Sim. E nos mostrar que existe uma adoração diferente, né? Porque às vezes a gente pensa, a adoração é só servir no ministério. Não. A adoração no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ser mãe, ser esposa, ser filha,
ser administradora do lar com a motivação certa no coração é uma adoração a Deus também. Ele recebe como uma adoração genuína, como uma adoração sincera, né? A forma de como cuidamos do nosso esposo, da nossa casa, da comida que nós preparamos, da louça que nós lavamos sem murmurar, da roupa que nós lavamos, da casa que nós limpamos. Do serviço, né? Do serviço em si é uma adoração a Deus, né? É uma adoração sincera, feita com a motivação certa, né? E nesse tempo, realmente, eu tenho vivido essa questão realmente do lar, né? Do cuidado com o lar. E isso me levou a outro nível de ser mãe, de ser esposa. Deus me levou e tem me levado, porque é um caminho, né? Sim. É um caminho. E é interessante porque, às vezes, por estarmos aceleradas demais, a gente acaba se perdendo um pouquinho no negócio ali genuíno, né? De adoração, de vida com o Senhor, de profundidade. E eu falo que é uma linha muito tênue da gente se tornar religioso, sim, né, a respeito das coisas, o que é um nível em Deus, né? Sim. Como eu tive que parar um pouco com o ministério, né, ativa demais, participava de todas as atividades da igreja, estava sempre muito envolvida, e para mim também foi um desafio parar, porque eu falei assim, eu tô parando aqui, mas será que eu tô parando mesmo? E acaba que também vem as cobranças das pessoas. Falar, mas você parou, por que você não tá aqui mais? Né? Aconteceu às vezes de ter meses que eu não poder servir no Ministério de Música e não poder servir em nenhuma outra área, porque eu estava ocupada em casa, cuidando da minha casa. E havia às vezes essa cobrança, sabe, das pessoas. Mas você tem que estar, e no fundo a gente sabe que tá no caminho certo, cuidando do lar e da casa. Mas a partir das cobranças... Mas no fundo a gente começa a se perguntar, mas será que eu não tô parando mesmo? Será que eu tô desistindo? Será que eu tô abrindo mão? Será que eu não tô deixando isso aqui de lado? Será que eu não tô, né, deixando as coisas do Senhor um pouquinho de lado? Então, assim, eu falo que é muito... É um desafio encontrar esse equilíbrio, né? Principalmente para nós mulheres, porque tudo tem mais valor para nós, né? Então, assim, a gente cuida das coisas do Senhor, a gente cuida com o coração. Não que os homens não fazem o mesmo, mas os homens são mais... Não tem tanto valor para eles, né? Para nós não, para nós é diferente, né? Tudo que a gente faz com muita intensidade, eu falo, sabe? Nós mulheres. E a gente vê ali, caminhando ali com Jesus, né? A Bíblia em si, quando chega a envolver uma mulher, por que o papo ali é mais intenso? É né? diferente. De Jesus é diferente. É diferente. Né? Do trato com os homens. Né? Então eu vejo que tem aquele toque realmente diferenciado quando Jesus fala com mulheres. E não é diferente com nós no dia de hoje, Sim. né? Jesus, ele é o mesmo. Não mudou, né? Continua as mesmas coisas. As mesmas coisas, né? E quando você disse assim que parou de servir no ministério para ficar mais em casa, era uma adoração também, né? Eu creio que era Deus querendo te ensinar uma nova forma de adorar. Não só para parar, mas ensinar uma profundidade diferente na adoração. E eu ainda tô caminhando nisso, sabe? Ainda tô caminhando nisso, porque a Ana Clara hoje está com 16 anos, ela está fazendo o último ano ali do ensino médio, então ela tem vivido o desafio do Enem, faculdade, né? Então, assim, acaba que para mim é esse desafio também ali de ser mãe da adolescente Ana Clara. 2 faixas etárias totalmente diferentes, completamente diferentes. E aí tem o José com os 2 aninhos dele, né? Intenso, quer descobrir tudo e sobe em tudo. Então, assim, eu falo que eu tô vivendo as fases da minha vida, assim, de intensidade, sabe? De um lado do outro e falando, Senhor, me ensina aqui, sabe? Me ensina aqui nesse ponto aqui, ser a mãe que eu preciso ser para apresentar Jesus também, Sim. né? Pro José, pra Ana, com a intensidade que eu preciso para trazer eles a entender o que é uma entrega realmente ao Senhor em profundidade. E tem sido desafiador todos os dias,
tem sido muito desafiador, mas também tem sido muito lindo, sabe? A cada situação em casa e a cada situação que eu tenho vivido no ministério mesmo, no servir aqui, tem sido diferente nesses últimos anos, porque, como eu falei, é uma caminhada. É uma caminhada, é uma experiência nova, né? Completamente. E a vida com Deus, ela é cheia de experiências novas, né? Cheia de descobertas, de novas estações, algumas mais fáceis de passar, outras mais desafiadoras, mas todas passam, né? Todas passam e fica o aprendizado, né? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós crescemos com experiências. E entender também que a nossa adoração, ela não tem que depender das circunstâncias, né? Se tá tudo bem, se tá tudo mal, não. A gente precisa ter um coração de adoradora, independente das circunstâncias, independente se eu tô nesse tempo de estar mais em casa, nesse tempo de estar servindo no ministério, não perder esse coração de uma adoradora, né? Que adora em espírito e em verdade, né? O espírito e em verdade é algo tão incrível, né? Porque, como eu falei, Jesus, ele traz essa intensidade ali, né? Na conversa ali com a mulher samaritana no poço, né? Quando ela pergunta para ele qual que é o lugar. E eu acho tão interessante, realmente, essa questão do lugar, porque nós mulheres, a gente vai ter um momento nosso realmente de uma adoração genuína dentro do lar. Não existe outro lugar. É dentro do lar. Porque é ali que a gente vai ser desafiado, né? Com as situações ali de casal, de marido e com os filhos. E as situações que a gente tem realmente ali em família, né? Sim. Que envolve tantas coisas, né? Então, o lugar é algo muito profundo. Sim, e é um lugar onde ninguém tá vendo. Exatamente. Ninguém vê. É um lugar e ali é só Deus ver, né? As pessoas de fora não estão ali vendo aquilo que a gente está fazendo. Mas Deus, ele está contemplando aquilo que a gente está fazendo, e isso também é uma adoração sincera, né? A gente fazer algo onde as pessoas não estão ali vendo, não estão ali aplaudindo, não estão ali elogiando, mas Deus, ele tá vendo, né? E nós, com nossa carne, às vezes o nosso ego, a gente gosta disso, né? Do elogio, dos aplausos, das pessoas estar ali contemplando. Mas nesse lugar aí que você disse, a gente se retira para o nosso lar, ali onde só Jesus está vendo. É um desafio. Acho que trata também o nosso ego, trata também o nosso caráter, muda a nossa forma de realmente ver as coisas, né? De realmente ver aquilo que importa, porque tudo vai passar, né? Mas a nossa família, ela permanece ali. Os frutos, eles vão falar em si. Exatamente. E nesse tempo, estar no lar, realmente olhando para trás, pensando quando eu comecei com as crises, meu Deus, estou parando, Senhor, e agora? Como vai ser? Olhando para trás, eu penso como foi necessário, sabe? Eu voltar o meu olhar para dentro de casa, né? E como eu falei, o Eclesiastes 3, ele ficou ali gritando, sabe? Na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, de falar assim, não, agora é aqui, né? Para entender realmente essa questão do lugar, né? Da mulher samaritana, Jesus, mas qual que é o lugar, né? Para te adorar, né? E Jesus falar que ele está independente do lugar. Sim. Né? Porque às vezes a gente fala realmente em adoração, você diz, eu vou para a igreja adorar. Né? Que é aquela questão que a gente falou no início, das pessoas envolverem tanto a música, né? Sim. A música é somente um meio. É um meio. Um dos meios. Né? Não é o principal, o principal, né? E às vezes a gente pensa, eu preciso ir ao templo para adorar. Né? E realmente quando a gente chega no templo, é o final. Sim. De tudo aquilo que eu passei ali, né? Durante a minha semana, dentro da minha casa, como que foi no meu trabalho, né? Como que eu lidei ali com N situações, e aí é onde eu vou entregar ali o final. Sim. Que é quando eu estou no templo. Sim. Então, essa adoração, essa verdadeira adoração, ela exige uma rendição, né? Abrir mão do controle, como você disse, porque nós mulheres, nós gostamos do controle, né? De
poder controlar tudo ali e saber fazer tudo no tempo certo. E a questão da mulher mesmo, de ter o controle, né? De ter as coisas assim, de controlar, né? Então a adoração mesmo, ela nos exige isso, né? Abrir mão do controle, deixar Deus fazer e entender esse tempo, né? Acho que uma coisa que você disse muito interessante, que eu acho que podemos levar para a vida, é entender o tempo. Porque quando nós não entendemos o tempo, nós adoecemos emocionalmente, nós criamos mágoas, raízes de amargura, e isso às vezes nos paralisa, impede de viver o propósito. Entender o tempo, né? Na Eclesiastes também fala que o coração do sábio, ele entende o tempo e o modo, né? Tempo e o modo. O tempo e o modo. O tempo de viver certas coisas e entender o modo que Deus está trabalhando. Aquilo que está trabalhando em nós nas estações, né? Então precisa de um ajuste aqui, um ajuste ali. E entender esse tempo, né? Muito, muito interessante. Se você pudesse deixar 3 conselhos para as pessoas que estão nos ouvindo acerca de adoração, acerca de tudo isso que você tem vivido nesse tempo, qual seria? Olha, é difícil de resumir tudo em 3 coisas. Mas o principal que eu acredito para a gente poder refletir, para começar, né? Falar assim, eu vou refletir aqui, parar, e não digo parar às vezes, né, literalmente parar o que está fazendo, mas parar para pensar naquilo. Senhor, eu estou realmente alcançando esse propósito do Senhor na minha vida? É isso que o Senhor tem para minha vida? É o propósito? É onde eu devo chegar? Eu já falei mais de 3, né? Pode falar se tiver mais. Mas eu acho que o principal realmente é esse, sabe? Que foi o que Deus trouxe no meu coração. Foi voltar de volta ao lar, voltar o meu coração para o lar e entrar em um outro nível no Senhor. Esses foram os 3 pontos principais. E como eu falei, eu ainda estou vivendo nesse processo. Ainda está no meio do processo, né? Eu ainda estou no meio desse processo, porque como eu falei, eu falo sempre do José porque ele é o pequenininho e ele exige mais de mim. Uhum. Né? Ele ainda tem 2 anos e 4 meses, né? Então tudo com ele é muito novo para mim, porque eu tive uma moça, agora é um menino. Né? Então, assim, eu falo que ele trouxe intensidade para minha vida, viu? Em todos os sentidos. Sua vida estava um pouco parada? Estava um pouco parada. Fortes emoções. Quando você olha, o menino tá em cima das coisas. Teste do coração, tá ok? O tempo todo, você olha. Esses dias aconteceu uma situação interessante, né? Se ele pegar o portão aberto, ele vai embora como se ele tivesse certeza para onde ele tá indo. E a gente tá fazendo uma reforma em casa e o portão tava aberto, sabe? E o menino sumiu, desapareceu. Gente, eu saí desesperado lá no meio da rua. A Ana Clara saiu pro cômodo da casa, o Jason pro outro. E, nossa, José. E ele tava quietinho fazendo arte no fundo da casa. Mexendo no balde de água. Caladinho, nem respondia. Então, é o que eu tô falando, ele trouxe intensidade, porque na hora que a gente achou ele, dá aquela respirada, fala, Jesus, sobreviver. Glória a Deus, tá tudo bem. E a vida com Deus, ela é assim, sabe? Ela vem para te surpreender, para te assustar, e você fala assim, oh Jesus, obrigado, graças a Deus, tá tudo bem, eu tô entendendo o que o Senhor tá fazendo e o que o Senhor tá querendo fazer. Amém. Então Deus te chama para ser uma mulher que adora com o coração, independente de onde você está, independente de qual estação você está vivendo, independente se você está nesse tempo, como a Mislane disse, de parar, de dedicar mais às coisas do lar, ou você está vivendo o tempo de dedicar mais às coisas do Senhor. Então, independente da situação que você está vivendo, Deus nos chama para adorar com um coração sincero, né? Mislane, obrigada por ter aceito o convite, participar, de ter compartilhado. Com certeza as pessoas que vão nos ouvir vão crescer muito. Como eu cresci também, eu queria que você fizesse uma oração, nos abençoasse as pessoas que estão nos ouvindo, as mulheres que estão nesse período de transição também, porque com certeza existem mulheres que estão nos ouvindo que estão nessa transição também, e às vezes está com alguma dificuldade de entender esse tempo, entender esse modo.
tem sofrido com a questão das emoções, né? Por não entender o tempo de Deus, de não aceitar, ou por ser muito ativo e de repente parou, tá nesse processo, né? Então, eu queria que você orasse, nos abençoasse nossos ouvintes. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade de podermos estar falando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar, Pai, cada pessoa, Deus, que vai ouvir este breve testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Pai, que as nossas palavras, ó Deus, possam alcançar o íntimo de cada um e que através, ó Deus, do Teu Evangelho, Pai, possam ser transformadas. Pai, que o Senhor possa trazer clareza àquelas que estão confusas, às vezes em parar ou às vezes em retomar algo. Que o Senhor possa trazer clareza, Pai, através daquilo que nós falamos aqui, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que esse podcast continue sendo uma ferramenta, Pai, para abençoar as nossas vidas, Pai. Deus, obrigado por este momento. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade de poder estar aqui. Eu estava ansiosa por esse momento. A gente tentou marcar tantas vezes, Isso, né? aconteceu um monte de coisa, mas eu estou muito feliz da gente ter tido esse tempo aqui e que realmente Deus possa alcançar Amém. o coração das pessoas através desse podcast. Continua te abençoando. Amém. Até o próximo episódio. Tchau.